Olá pessoal, tudo bem? Gustavo Saturnino com você para a gente poder fazer aqui uma atualização temporária da Lei de Improbidade, que teve alteração com a Lei 14.230 de 2021. Bem, a atualização é de 2 pontos, em razão de 2 decisões do Supremo Tribunal Federal, 2 decisões ainda, digamos assim, bastante precárias, que são decisões liminares, dadas de forma isolada por um ministro e depende de referendo, de confirmação do plenário. Então, neste caso aqui, é uma decisão ainda, digamos assim, não pode nem falar que é uma posição do Supremo, é uma posição de um ministro que, em caráter liminar, resolveu dar uma decisão. Ele remete ao plenário, o Supremo depois vai se posicionar e aí vai decidir se confirma ou não a sua decisão. Mas é uma decisão bastante precária, tá bem? Para fim de concurso público. Para fim de concurso, a tendência é eles não cobrarem uma posição dessa, por quê? Porque é uma posição que ele sabe, né, o examinador, da precariedade. Ele sabe que é uma decisão de um ministro só que não reflete, pelo menos em princípio, o que pensa o Supremo Tribunal Federal. Então a tendência para concurso é não cobrar essa posição. Se for confirmado pelo plenário, a gente vai voltar aqui, vai atualizar, vai dizer que foi confirmado e a posição agora é essa. Mas é bom saber a posição que tem, pelo menos precária. Por quê? Porque nesse caso aqui, pode acontecer de uma questão colocar. A decisão do STF, que neste caso entendeu que, e pode ir nessa exceção, né? Entendendo, e aqui o caso concreto foi, né? O ministro Alexandre de Moraes deu uma decisão assegurando competência para entes públicos também proporem ação de improbidade. E uma questão pode colocar: o STF, por meio do Alexandre de Moraes, deu decisão a ser referendada pelo plenário, assegurando que ente público possa propor também ação de improbidade? Certa a questão. Tem que ir muito na exceção, tá? Fora isso, fique atento à letra de lei. E a letra da lei que temos hoje é: somente o Ministério Público é competente para a propor ação de improbidade. Lá na lei, antes da mudança, era tanto o Ministério Público quanto a pessoa jurídica lesada, quem sofreu a improbidade. Veio a Lei 14.230/2021 e falou o seguinte: falou que a competência para propor ação de improbidade é somente do Ministério Público. Isso, texto de lei. Só que a decisão suprema foi o seguinte: olha só comigo. Alexandre de Moraes assegura a entes públicos legitimidade para propor ação de improbidade. Para o ministro, a supressão da legitimidade introduzida por mudança da lei de improbidade caracteriza uma espécie de monopólio de combate à corrupção pelo Ministério Público, não autorizado pela Constituição, nas palavras do ministro. O ministro concedeu liminar, foi uma liminar, para deferir que, além do MP, pessoa jurídica interessada tem legitimidade para a proposta de improbidade. A decisão foi tomada na ADI 7.042 e 7.043, ajuizadas pela ANAP, né, que é a Associação dos Procuradores dos Estados, e pela ANAF, que é a Associação dos Advogados Públicos Federais. As entidades questionam o dispositivo da lei de improbidade, né, alterada pela Lei 14.230. Um dos questionamentos é que a nova legislação, ao assegurar apenas ao Ministério Público legitimidade para ajuizar a ação de improbidade, suprimiu essa prerrogativa de ente público lesado, impedindo o exercício do poder-dever da União, do Estado, do DF, dos municípios, de zelar pela guarda da Constituição e das leis e de conservar o patrimônio público. Alegam ainda as associações afronta a autonomia da advocacia pública, tendo em vista que os entes políticos ficarão à mercê da atuação do Ministério Público para buscar o ressarcimento do dano ao erário. Eu entendo totalmente justificável essas ações, porque você não pode, de fato, deixar só na mão do Ministério Público a responsabilização de agentes. Não pode. Eu já trabalhei com PAD, e todo PAD que o servidor respondia por improbidade, era demitido, a gente fazia lá a decisão e mandava encaminhar para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público e para, no caso da AGU, né, para o órgão da AGU responsável por entrar com a ação de improbidade.
Agora, quem garante que o MP ia pegar aquele PAD e depois ia entrar judicialmente com improbidade? Ninguém garantia. Agora, quando você remete à AGU, a gente sabia que a AGU ingressava, sim, com ação de improbidade contra o servidor que foi punido num PAD por improbidade. Então, de fato, eu entendo que essa legitimidade somente ao Ministério Público, ela esvazia, né, a busca ao princípio da moralidade. E quem é que perde com isso? A sociedade. Então, decisão do Supremo, na verdade, do ministro Alexandre de Moraes, assegurou a entes públicos legitimidade para propor ação de improbidade juntamente com o Ministério Público. Tá bem? E aqui vai ter a fundamentação para vocês, tá? Mas são duas ADIs que ainda vão ser confirmadas pelo plenário e está aqui toda a fundamentação que fica no material. Tudo bem? E teve uma outra decisão também do Alexandre de Moraes que suspendeu o recurso especial lá no STJ que envolvia a aplicação retroativa das alterações da lei de improbidade. Então aqui foi uma outra decisão que só mandou suspender o recurso especial até que o Supremo venha a julgar a questão, tá? Então o que acontece? A lei de improbidade, ela trouxe aí legislação mais benéfica para quem respondia por improbidade, para quem respondeu, inclusive, né? E o grande questionamento é, quem já foi punido por improbidade? Veio agora a lei que é mais benéfica, inclusive lá dos atos do artigo 11, né, que é o ato que atenta contra o princípio administrativo, não tem mais sanção de perder a função, nem suspender direito político. E quem hoje está cumprindo essa sanção? Com as mudanças na lei de improbidade, eu posso pedir a aplicação retroativa dessa norma que é mais benéfica para quem já respondeu ao processo? Sim ou não? A doutrina sustenta majoritariamente que sim, já que são normas mais benéficas, tem que ser aplicada a processo que já foi julgado, inclusive. Então começou a pipocar no STJ, pedindo lá em sede de recurso, né, porque o que aconteceu? O acusado foi condenado na primeira instância, na segunda, e em grau recursal estava no STJ o processo dele. Com a mudança na lei de improbidade, quem estava respondendo ainda, né, a improbidade no STJ, o acusado pediu, STJ, já que você vai julgar o meu recurso, eu quero que você aplique a lei de improbidade alterada, com as normas mais benéficas. Então, se o juiz lá de primeiro grau me condenou a ato de improbidade que atenta contra o princípio que eu vou ter a suspensão do direito político, eu quero que você aplique aí agora a norma que é mais benéfica, em sede de julgamento de recurso especial. O STF, na fundamentação aqui, olha só, diz que fizeram uma busca lá no site do STJ e que identificaram muitos processos para serem julgados no STJ com esse pedido. E aí deram decisão liminar para que suspendesse esses recursos no STJ até que o Supremo venha a se manifestar se vai caber ou não a aplicação retroativa da lei de improbidade a processo que já foi julgado em primeira e em segunda instância. Então, é outra decisão liminar que vai ter repercussão principalmente quando for julgado o recurso lá no Supremo Tribunal Federal. Então, são algumas novidades. A gente traz para vocês aqui só por uma questão de que vocês perguntam bastante esse negócio. Foi alterado, como é que vai ficar, como é que não ficou? Mas, para fins de concurso, um examinador, que ele é sensato, ele não vai entrar nessa questão aqui. Ele vai cobrar jurisprudência já julgada, já pacificada, ou vai cobrar texto de lei. Mas fica para vocês aí a informação. Tudo bem? Ficamos aqui e até a próxima. Valeu!